Abra sua Bíblia, a palavra de Deus, em Mateus, no capítulo 28. Hoje nós vamos completar a nossa mensagem em Mateus, capítulo 28, e daqui a 2 domingos nós vamos começar em outro livro. Mateus, capítulo 28, os versos de 1 a 10. Mateus 28, os versos de 1 a 10. Esse capítulo foi cantado, né? Agora nós vamos ler e expor este capítulo nesta noite. O último capítulo de Mateus. Diz assim: no findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve grande terror, porque um anjo desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde, vede onde ele jazia. E depois, depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro dela e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam à Galileia, e lá me verão. Senhor Deus, a tua palavra lida, ó Pai, já foi cantada, agora será exposta nesta noite. Fale aos nossos corações, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem já trabalhou à noite, como vigia, ou outro serviço, principalmente ao ar livre, sabe como é bom ver os primeiros raios do sol surgir. Então você pega de 7 horas até 7 horas da manhã do outro dia, ou pega meia-noite até o dia amanhecer. Você sabe como é bom ver o sol se despontando lá no horizonte. Os primeiros raios do sol. Irmãos, isso traz um alívio, falo de experiência, pois é o sinal que a noite escura vai perdendo o seu poder. E a sensação de segurança, pois a noite está passando, ela vai aumentando à medida que o sol vai espalhando a sua luz. A noite nas Escrituras tem 2 significados. O literal, que é para descanso mesmo, né? Tanto o Salmo 127 fala assim: inútil é o homem trabalhar e acordar cedo, dormir tarde, repousar à tarde, né? Mas aos seus amados ele os dá enquanto dorme. E esse é o sentido literal de noite nas Escrituras. Ou as Escrituras trazem um sentido figurado. E nesse sentido, noite quer dizer tempos de dificuldade, de perigo, de pecado, de ignorância espiritual e, é claro, de ausência da luz divina. Esses são os 2 significados que a noite pode ter nas Escrituras. Tanto que em Apocalipse, no capítulo 22, verso 5, no sentido figurado, a promessa é de que lá não haverá noite. Ou seja, lá não haverá dificuldades, lá não haverá medo, lá não haverá problemas, lá não haverá choro nem ranger de dente. Lá Deus vai enxugar nos nossos olhos todas as lágrimas. 2 versos do Antigo Testamento, mais especificamente nos Salmos, deixam ainda bem claro. No Salmo 130, no verso 6, o salmista diz assim: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que o guarda pelo romper da manhã. Mais do que o guarda pelo romper da manhã. Então aquele guarda trabalhando à noite, vigiando a cidade, ele ficava ansioso para que o dia amanhecesse e pudesse falar assim: mais um dia, mais uma noite tranquila. Minha alma anseia. O Salmo 30 é o mais conhecido, né? Ao
mas a alegria vem pela manhã. Nesse caso, o anoitecer não é literal, é no sentido de dificuldades. Então, tem gente que a noite é mais longa, dias, anos passando por um problema. Tem gente que a noite é mais curta. Mas o certo é que a alegria vai vir pela manhã, quando essa dificuldade passar. Por falar em noite no sentido figurado, todos estavam tristes com a morte do Rei de Jesus. Todos. Os seus corações estavam sem esperança. A esperança que era Jesus, a esperança de dias melhores, havia morrido. Eles estavam com medo. João, os 4 evangelistas registram a ressurreição de Jesus. Então, João, no capítulo 20, no verso 19, vai dizer assim: que ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam trancados dentro da casa, com medo dos fariseus. Eles estavam com medo dos judeus. Os discípulos, eles estavam reunidos com medo de portas trancadas. E Lucas, ele vai registrar também no capítulo 24, a ressurreição de Jesus. Ele fala que Jesus se encontra com 2 que estavam indo para Emaús, que estavam o quê? Tristes, abatidos por causa do último acontecimento. Eles mesmos falam assim: nós esperávamos ser ele que fosse restaurar a sorte de Israel. Interessante que Tomé, ninguém sabia onde estava. O certo é que Tomé não estava junto com os demais discípulos. A prova diz é que quando Jesus aparece para os discípulos, cadê Tomé? É quando os outros vão compartilhar com ele: eu só acredito se eu tocar na mão ferida, se eu ver o lado. Então Jesus depois fala com ele, um pouquinho me viste, creste. Em nosso texto base, irmãos, nós chegamos ao terceiro dia da morte de Jesus. É claro que aqui não é contado o terceiro, dias com 24 horas exatas. Jesus, ele morreu, a sua morte se deu por volta de 3 horas da tarde ali na sexta-feira. Ele foi sepultado às pressas porque o sábado judeu estava para chegar. E quando ele ressuscita, é nas primeiras horas do domingo. Então, se passou algumas horas, já é considerado como o dia ali para ele. Marcos fala assim que isso aconteceu muito cedo. Ao despontar do sol, ou seja, a noite está perdendo a sua força porque o sol está aparecendo nos seus primeiros raios solares, nas suas luzes. Lucas fala assim, em alta madrugada. João fala de madrugada ainda cedo. O fato é, irmãos, que as mulheres foram até o sepulcro para prestar uma última homenagem a Jesus. Marcos fala que Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, Mateus, os irmãos reparem aí, no primeiro verso, Mateus só fala de Maria Madalena e a outra Maria. E no caso aqui não é a Maria, mãe de Jesus, é a Maria, mãe de Tiago e João. Então elas foram até o sepulcro para prestar a última homenagem, porque como Jesus morreu mais no final da tarde, numa sexta-feira, elas só tiveram tempo de comprar os óleos para ungirem o corpo de Jesus, para embalsamarem o corpo de Jesus. Então elas tiveram que esperar passar o sábado, mas aí já estava de noite, esperaram o domingo, e nos primeiros raios solares elas vão lá para poder prestar essa última homenagem. Essas mulheres foram então surpreendidas, porque elas planejaram tudo. Assim que Jesus oficialmente foi morto e sepultado, elas correram para comprar os óleos para ungir o corpo de Jesus. Elas tiveram que esperar passar 1 noite, 2 noites, e no terceiro dia da morte de Jesus, vamos às pressas para o sepulcro para prestar essa última homenagem, para ungir o seu corpo. Mas tudo que elas planejaram, nada aconteceu. Quando elas chegam no sepulcro, elas não acham o corpo. Antes, elas recebem uma missão, a mais importante de todas, a missão mais importante da vida delas, e não só da vida delas, como também da nossa, de levar a notícia que o Rei Jesus não está morto. Veja o verso de número 7. O anjo então diz para elas assim: ide depressa e dizei aos seus discípulos, caso aos discípulos de Jesus, que ele ressuscitou dos mortos. Depressa! A ressurreição de Jesus, irmãos,
é a notícia mais importante da história da humanidade. Pois a nossa fé, como o apóstolo Paulo escreveu ali no 1 Coríntios capítulo 15, ela está fundamentada, ela está alicerçada, baseada na ressurreição de Jesus. Glória a Deus. Tanto que Paulo fala assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e é vã a vossa pregação, ou seja, nós estaríamos perdendo tempo. Mas nós não estamos perdendo tempo aqui nesta noite, nem todas as vezes que nós viemos aqui. O que nós fizemos de receber novos irmãos não é uma perda de tempo, porque o Senhor Jesus, Ele ressuscitou. A cruz está vazia, o sepulcro está vazio. Essa, irmão, é a quarta e mais importante notícia que mudou a história. A primeira, Jesus entrou como rei em Jerusalém, o rei chegou em Jerusalém. A segunda, o rei Jesus agoniza por causa da morte que está próxima. A terceira, o rei Jesus é morto. Mas essa quarta, diz que ele não ficou preso aos limites da morte, porque nada pode colocar limite para ele. Ele ressuscitou. Essa é a notícia mais importante que a igreja tem que proclamar. O rei ressuscitou, como nós cantamos. O que envolve essa notícia, para que ela seja tão importante? Vamos ver então os acontecimentos que envolveram a ressurreição de Jesus. Veja só, a ressurreição de Jesus é a notícia mais importante do mundo, porque ela envolveu, olha como foi algo tão completo. Primeiro, ela envolveu a natureza. O texto diz isso para nós. Mateus, irmãos, interessante, os irmãos lembram que nós estamos nessa exposição de Mateus, e Mateus nunca foi de trazer detalhes. Ele sempre contava algo, contava assim, sem detalhes. Mas tanto para a morte e para a ressurreição de Jesus, Mateus é o que mais traz detalhe. Mateus é o que mais traz detalhes, os outros não trazem tantos detalhes quanto Mateus traz. Mateus, então, ele vai trazer de uma forma mais detalhada como foi a ressurreição de Jesus. E uma prova disso, Mateus é o único que fala do terremoto na ressurreição de Jesus. Mateus é o único que fala do terremoto. Veja o verso 2. Eis que houve o quê? Um grande terremoto. Mas por que essa informação é importante? Porque na entrada do sepulcro tinha uma enorme pedra que fechava aquele túmulo. E aquelas mulheres que estavam indo para lá, elas não teriam condições de remover a pedra. Tanto que Marcos, no capítulo 16, no verso 3, ele coloca essa preocupação. Elas diziam umas às outras, enquanto elas estavam caminhando: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Quem vai abrir o túmulo para que nós possamos entrar e embalsamar o corpo do nosso Senhor? Mas quando elas chegam lá, um terremoto já havia acontecido e essa pedra já tinha sido removida. Irmãos, Deus usa toda a sua criação para realizar os seus decretos divinos que não falham. E são vários eventos. Se nós voltarmos lá no Antigo Testamento, nós podemos lembrar: boa parte das 10 pragas envolveram a natureza, a criação. Deus, quando chama Moisés, Deus usa a sua própria criação, uma sarça, que até é o símbolo da nossa igreja. Deus fala com Moisés naquela sarça que pega fogo, mas não é destruída, não é consumida pelo fogo. A mula que fala com Balaão, que Balaão estava indo contra a vontade de Deus. Os corvos que vão alimentar o profeta Elias, que vivia no deserto escondido por causa da grande perseguição. O próprio Abraão, quando vai oferecer o seu filho Isaque, e Deus fala: não faça isso, e providencia um cordeiro que na verdade representava e apontava para o sacrifício de Jesus. Isaac, ele seria nosso, e ele foi substituído pelo cordeiro. E nós somos substituídos pelo Cordeiro, e é Jesus Cristo. Na chegada de Jesus ao mundo, agora já no Novo Testamento, uma estrela foi usada para mostrar, para guiar os visitantes. Os ventos e o mar foram acalmados, aquela grande tempestade. Vimos que na sua entrada em Jerusalém, Jesus usou um jumentinho. E tem uma informação que Mateus traz, Eles não levaram só o jumentinho, levaram a mãe também, como se fosse meio que para acalmar aquele jumentinho. O galo que cantou 3 vezes antes de
Na morte de Jesus, quando Jesus dá o brado que está consumado, a Bíblia diz que acontece um grande terremoto, em que a terra se abre e aí existe uma ressurreição, e o véu do santuário se rasga de cima a baixo. E agora, na ressurreição de Jesus, outro terremoto. A própria aparência do anjo que veio e causou esse grande terremoto é descrita como fenômenos da natureza. Veja o verso 3. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste algo como a neve. O salmista, no Salmo 19, ele vai falar que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de sua mão. Um dia vai revelar o outro dia, vai chamar o outro dia, sem linguagem, sem palavras, mas em toda a terra se faz ouvir a sua voz. Paulo aos Romanos, ele vai escrever os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder com a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo e podem ser percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, desde o início, lá no primeiro versículo da Bíblia, onde Deus diz, haja luz e houve luz, até a consumação de todas as coisas, Deus usou e Deus vai usar e vai continuar usando toda a sua criação para manifestar a sua glória. Glória essa que quando os soldados veem, no verso 4, eles veem aquele anjo, eles caem como se estivessem mortos, de tão apavorados que eles ficaram. Então, quando essas mulheres chegam ao túmulo e a pedra não era mais um obstáculo, elas são convidadas a entrarem no túmulo e verem um lugar vazio, é o que diz o verso 6. A ressurreição de Jesus é a notícia mais importante da história, porque veja que Deus usa toda a sua criação para fazer a sua vontade. Quando o texto continua, é claro que agora o outro motivo é a ressurreição de Jesus é a notícia mais importante do mundo, porque não apenas envolveu a criação, como também envolveu as emoções humanas. O segundo aspecto dessa notícia mais importante do mundo, que mudou a história da humanidade, é que nós vamos encontrar na ressurreição de Jesus os mais variados tipos de emoções aqui presentes. Como os discípulos estavam? Eles estavam reunidos, escondidos, com medo. João fala isso. Lucas fala que eles estavam tristes e usa dois como exemplo. As mulheres que foram ao túmulo, com certeza também foram tristes. O verso 8 diz assim, que elas estavam tomadas de medo. Antes era medo, antes era tristeza, mas agora é medo e grande alegria. Marcos conta que elas fugiram, possuídas de temor e assombro, e no caminho que elas fugiram, elas não disseram nada para ninguém. Lucas também diz a mesma coisa. Mas eles fugiram aqui, foi depois que elas receberam a ordem de compartilhar. O rei está vivo, Jesus está vivo. E elas vão em direção. João traz um detalhe importante sobre a ressurreição de Jesus, irmãos. Ele diz que, veja, Marcos fala das três mulheres, Maria Madalena, Maria, Tiago e Salomé. E aí, o evangelista vai trazer para nós, Marcos vai falar que, enquanto elas estavam indo contar para os discípulos, Maria Madalena meio que parou pelo caminho e ela encontra com Jesus. Ela permaneceu, à entrada do túmulo, chorando, enquanto as outras voltavam. E assim Jesus se apresenta para ela. O apóstolo Paulo disse que o nosso culto a Deus tem que ser um culto racional. O que é isso? O nosso culto a Deus tem que ser um culto que a gente sabe o que nós estamos fazendo. Que a gente consiga compreender o que nós estamos fazendo. É um culto que a gente chama de inteligível. Mas nem por isso ele pode ser livre de emoções. Pelo contrário, ele tem que ser um culto racional, mas também tem que ser um culto que envolve emoções. Tanto que o salmista, quando é convidado a ir à casa do Senhor, o Salmo 122, ele fala o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A
A ressurreição de Jesus envolveu emoções das mais variadas. O anjo enviado por Deus conversa com essas mulheres, a partir do verso 5. Ele fala, a primeira coisa que ele fala com eles é assim: olha, não temais, porque vocês estão buscando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui. Ele ressuscitou. Olha o lugar onde ele estava. Voltem, vamos compartilhar essa notícia com os discípulos. Não temas. Jesus é o verdadeiro amor, e no verdadeiro amor não existe medo, como o próprio João vai dizer em sua primeira carta, no capítulo 4. O verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o verdadeiro amor ele é perfeito. E o verdadeiro amor é o próprio Deus. O próprio João vai falar: Deus é amor. Essas mulheres, mas quando elas voltam, elas encontram com Jesus, elas se prostram diante de Jesus, aos pés dele, abraçam seus pés, e Jesus vai dizer novamente para elas: não temas. Por que isso, irmãos? Porque diante das noites da vida, nós sentimos medo, nós sentimos pavor, nós ficamos desorientados. E veja que a ressurreição de Jesus, o Senhor, em sua perfeição, em sua sabedoria, a primeira coisa foi dizer para essas mulheres: não temas, não temas, crê somente. Elas saíram em disparada para contar aos demais. Marcos disse que elas no caminho não contaram para ninguém. Mateus fala que elas contaram, versos 16 e 17. Marcos diz que elas não contaram para ninguém. Como resolver essa situação? Não é que eles estavam um contradizendo o outro. Elas não contaram para ninguém no caminho. Lembra? Eles estavam reunidos, escondidos, com medo dos judeus. Imagina aquelas mulheres voltando, elas estavam caminhando triste em direção ao sepulcro, provavelmente foram reconhecidas por alguém. E agora elas voltam com uma mistura de alegria, de um certo temor, e aquelas pessoas olhando: o que essas mulheres estão? O que aconteceu? E elas não compartilharam com ninguém, a não ser com os discípulos no local em que eles estavam. Tanto que Lucas e João vão confirmar que elas contaram para os demais discípulos. A ressurreição de Jesus, irmãos, é a notícia mais importante da história, porque ela tira do homem o medo. Daqueles que são chamados por Cristo Jesus, ela tira o medo da morte. Nós não precisamos ter medo da morte, por quê? Porque nós já sabemos que o nosso destino ele é certo, ele é garantido. Nós já sabemos para onde nós vamos. Mesmo que o apóstolo Paulo tenha escrito que o último inimigo a ser destruído é a morte, mas nós já temos a certeza da vitória, porque o nosso Senhor, Ele venceu a morte. Então nós não precisamos ter medo. Quando eu falo medo, irmãos, não é no sentido de nós não precisamos sair por aí desesperar. O que eu vou fazer? Nós podemos descansar no Senhor. Nós sabemos que se o Senhor nos chamar agora, nós vamos passar a eternidade toda com Ele. Como eu falei na mensagem anterior, todos nós queremos isso, mas ninguém quer ir agora, né? Ninguém quer ir agora. É engraçado que mesmo que diante das dificuldades aqui, nós temos essa segurança em Cristo Jesus. A ressurreição de Jesus é a notícia mais importante do mundo, da história, porque ela não envolveu apenas toda a criação, ela não envolveu apenas as emoções humanas, mas ela também envolveu comunhão e restauração. Quando essas mulheres voltam correndo, obedecendo a ordem de Jesus, para falar aos discípulos, aos seus irmãos: olha, Jesus ressuscitou, Ele não está morto, o sepulcro está vazio, um anjo nos falou, depois nós encontramos com Ele pelo caminho. Elas estão preocupadas com a comunhão. É algo tão bom, é algo tão que mudou drasticamente aquele dia e a vida delas, porque elas estavam indo para prestar uma última homenagem, que agora elas voltam às pressas para contar.
A vitória de Jesus, irmão, sobre a morte é a notícia mais importante da história do mundo, porque Ele é o único que voltou a viver e permanece vivo por toda a eternidade. Mas interessante que essas mulheres chegaram lá e contaram: nós vimos o Senhor, Ele ressuscitou, o sepulcro está vazio, houve um grande terremoto lá, tinha um anjo sentado na pedra. Marcos vai dizer assim que os discípulos não creram. Não creram. Mesmo com o relato dela. E mesmo depois, Marcos vai dizer ainda mais, aqueles dois discípulos a caminho de Emaús, eles voltam depressa, depois que eles reconhecem Jesus, e quando para os discípulos não creram. Quando eu falo aqui dos discípulos, já são aqueles que seriam os apóstolos, né? Eles não creram. Olha só, né? Os que mais deveriam crer, eles duvidaram do relato dessas mulheres, depois do relato dos dois discípulos a caminho de Emaús. Até que Jesus aparece para eles. Até que Jesus aparece para os 11, quando eles estavam reunidos à mesa, e Jesus chama a atenção deles duramente. Marcos, no capítulo 16, verso 14, diz assim que Jesus censurou a incredulidade e a dureza do coração deles, porque eles não deram crédito àquelas pessoas que já tinham visto Jesus ressuscitado. Mas ao mesmo tempo que Jesus dá uma chamada de atenção, Jesus já dá uma ordem. Logo em seguida, Jesus já dá uma ordem para eles. E eles vão, encontram-se com Jesus, eles também vão adorar a Jesus, eles têm a sua fé, vamos dizer assim, restaurada no Senhor. Creio que de repente ele até deve ter pedido desculpa para aquelas mulheres, para aqueles dois discípulos. A comunhão é restaurada por meio da morte de Jesus Cristo. Mas ainda Tomé não estava lá, né? Mas depois o próprio Senhor restaurou, tanto que ele fala Senhor meu e Deus meu. A morte e a ressurreição de Jesus, ela nos restaurou a comunhão com Deus. A comunhão com Deus. Ela nos reaproximou do Pai. Nós estávamos condenados, nós não merecíamos ser salvos. Mas Jesus, quando morre naquela cruz e quando ressuscita ao terceiro dia, Ele nos restaura novamente. E Paulo vai dizer que agora nós temos paz com Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus. Concluindo então, irmãos, como os evangelistas terminam esse relato desta noite que terminou com a ressurreição de Jesus? João termina o relato da ressurreição dizendo o objetivo do seu evangelho. Se você for lá no capítulo 20 de João, nos últimos versos, João falou assim: olha, Jesus fez tantas coisas, mas isso aqui eu selecionei, porque isso aqui é o suficiente para que você creia que Jesus é o Filho de Deus. Lucas termina o relato da ressurreição e o seu evangelho explicando tudo o que havia acontecido. Ele vai falar assim, que depois disso, os discípulos e todos compreenderam as Escrituras, compreenderam as profecias. Eles viram que em Jesus Cristo, as profecias do Antigo Testamento, a lei de Moisés, os salmos, os profetas, todos se cumpriram em Cristo Jesus. Mas para nós, essa noite, de uma forma tão especial, Mateus e Marcos terminam basicamente da mesma forma. Vamos dar uma ida lá em Marcos, no capítulo 16. Marcos, no capítulo 16, versos 15 e 16. Marcos 16, 15 e 16 diz assim: e disse-lhes, olha, vem no verso anterior que Jesus censura a incredulidade deles, e logo depois, no verso 15, e disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. É assim que Marcos vai terminar o Evangelho, depois vai falar da ascensão de Jesus, Jesus subindo aos céus. Volte agora para Mateus, capítulo 28, os versos finais.
18 a 20. Eles se encontram com Jesus lá na Galileia. Jesus aproxima-se deles e diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Diz que sou convosco todos os dias até a consumação do Senhor. A notícia mais importante do mundo, a notícia que mudou a história do mundo, é: o nosso Senhor ressuscitou. Diferente de toda e qualquer outra religião, onde os seus líderes ou os seus deuses ainda possuem nossos restos mortais, o nosso Deus, ele venceu a morte. Esta é a verdadeira Páscoa. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu por mim, por você, por todos aqueles que hão de crer no nome dele como Senhor e Salvador. Aí nós temos que divulgar essa notícia, né? A notícia é para ser divulgada. Evangelho é isso, né? É as boas novas. No nosso caso, as boas novas da salvação. E de contar para os seus irmãos que Jesus vive e o túmulo está vazio. Vamos orar então, mais uma vez. Senhor Deus amado, muito obrigado, Pai, por este momento. Obrigado, Deus, porque Jesus ressuscitou e nós sabemos que a nossa fé, a fé que o Senhor nos deu, ela não é em vão. Pelo contrário, nós temos a certeza para onde vamos quando o Senhor nos chamar ou quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens para buscar a sua noiva, a noiva do Cordeiro. Ó Senhor, nós temos essa certeza, que essa igreja possa viver com essa certeza no coração. O nosso Deus não está morto, o nosso Deus não está preso no madeiro, mas vive em nossos corações, por meio do Teu Santo Espírito. Aplique, ó Deus, essa verdade em nossos corações, que nós possamos divulgar essa notícia. Venham e vejam, Jesus ressuscitou. E em nome dele nós oramos. Amém.